O Lucas Henrique mandou assim. Maranata. Aqui, esse aqui mesmo. É. Ouvi dizer que o Brunão teve um devocional que fez ele deixar de usar o torrent e o gospel downloads, ou a famosa pirataria. E apps assim. Nossa. Se for verdade, Mano, queria só não saber... faz um corte. Não faz mesmo, de verdade, um corte. O Brunão, ele era da pirataria. É. Prazer, Conte Sarzedas. mas vai ter, né? Não, põe assim no corte, então. Como se livrar da pirataria. Aí fica top. Aí põe... Bom. Se for verdade, queria saber como foi essa história. Que dia que Jesus falou assim, Eu acho que eu amigão, contei num episódio muito lá pra trás. Faz tempo. Nossa, eu era até Nem mais eu lembro, eu era eu acho. até mais magro, você também. Não, mas Quando a gente começou o Hub. 98 foi. Não, um pouco mais. Pior que se for olhar as imagens, né? Tá mais magro E mesmo. duro que tá mesmo. Um ano e pouco atrás. Tá. O tireoide tá arrebentando com nós, mano. Você tá até com os olhos bugalhados, não? Corticóide. É a pizza de meia tireoide, meia... tireoide Meia catupiry. corticóide. É, mas Corticóide você era mais catupiry. magro também. Eu era, agora eu sou forte. Exatamente. Ô, Vona, deixa eu te contar. Vai. A barriguinha, ok, tá ali, continua mesmo. Tá, Só que eu, entendi. de verdade, quando eu comecei a gravar o Hub, eu já ganhei uns 6, 7 quilos. De músculo. De pura massa muscular. Ah, que maravilhoso. Nossa. Um dia eu mostro pra vocês. Ai, Uau. que delícia. Uhul. Vamos à pergunta do nosso... Quem que é mesmo? É o Lucas Henrique. Tá preso na pirataria, né, Lucas? Tá, Né, tá irmão? baixando o que aí? Né, varão? Brincadeira. Cara, eu Mas realmente... rolou um devocional? Rolou uma... Eu compartilhei nos bons hubs pra trás, porque eu tenho uma coisa a respeito disso, né? Eu não vou generalizar e falar assim como todo mundo fez um download, mas que atire a primeira pedra. É. Nossa, enxurrada, viu? Que atire a primeira... Cara, eu teve uma época, e exatamente a gente tava vendo aquele pedacinho de documentário, lembra? No carro carro? agora. Do MP3, Cara, um né? doc incrível, galera. Deixa doc o nome aí. incrível no Netflix. Nossa Na verdade, patrocinadora também. O Alô Netflix, progressista. Acabou o patrocínio agora. Não, mas é verdade. ó. Aqui, ó. É uma série de documentários de 20 minutinhos cada episódio, chamado História. Direto ao assunto. Ou seja, é 20 minutos. Na segunda temporada aqui, o primeiro episódio é sobre GPS. O terceiro episódio é sobre MP3. A gente começou a ver no carro. Sim. Os caras contando Animal. a Muito bom. mudança, de como que veio. E quando veio lá nem pegou cassete, vinil, já veio direto para a questão da transição. mudança do CD pro MP3. E que foi a descoberta. Foram 4 anos, assim, desse ato, quando começou até achar a indústria fonográfica mundial em decadência quando lançou o MP3, porque agora o cara lançava um álbum físico ainda, e aí, cara, no mesmo dia já tava nos downloads Fazia uma e tudo, cópia. e aqui tava aquele declínio das gravadoras, das bandas, ninguém entendendo como se mover naquele tempo. A gente morando no interiorzaço, tipo, cara, para chegar alguma coisa, então por aí ia, né? Era tinha toda uma questão em cima disso, e era muito comum a galera fazer download Tava comum, a galera fazendo download de filme, download de tudo. música. Principalmente e a galera, CD, né, de cara, música. e era tão assim, cara, que a galera falava, velho. A galera falava, era igual hoje um aplicativo, tá ligado? Mas era um ponto da galera, às vezes, até tá comentando, às vezes o cara até pregado, nossa, eu baixei um álbum, não sei quem, esses dias, tal. Era algo muito natural. Só que era uma pirataria, porque você tava roubando algo, mas eu não tinha tanto essa consciência na época ali. Eu era jovem, magro. Cara, foi Você muito vê que louco. sempre tem o magro, Tem, né? mas é bom lembrar. Quero trazer memória, né? Que não dá esperança. Então, eu lembro que bem nessa época, cara, eu fiz eu estava fazendo alguns estudos bíblicos a respeito de algumas coisas, e aí isso me deu uma curiosidade. Eu vi alguém comentando, nenhum versículo, mas falando, cara, isso é errado, tal. Eu falei, cara, mas então como que a gente vai ter acesso? Como é que eu comecei a pesquisar, a querer saber algumas coisas, aí eu lembro que eu fiz por conta própria, fui pesquisar algumas coisas, o que a Bíblia falava a respeito de pirataria. A Bíblia fala a respeito de pirataria, lá atrás, tal. Eu acredito que deve ter mais coisas, mas eu lembro que, na época, essa anotação está comigo há muito tempo, cara. Ele está comigo aqui há uns bons anos, e aí eu separei aqui, ó. Tem 4 versículos. Jeremias 22:13. Fala assim, aquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário. Ai daquele.
É. Ai É o daquele serviço que do próximo, edifica né? sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. A Bíblia fala, ai daquele. Então tem um outro versículo, querem comentar em cima? É bem legal. Fica, Tipo um podcast. tipo um podcast. Não sei se é um monólogo. Salmos 101, 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Malaquias 3, 5. Chegar-me-ei a vós, outros, para juízo, serei testemunha veloz contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro. E aí o último versículo, Abacuque 2:9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. E aí eu acho que a palavra fala por si. E para fechar com Uma pirataria, algo roubado. Uma chave de ouro, aí vou ser bem sincero e vulnerável aqui. Vai. Eu comecei a alinhar tudo isso na minha vida, parei de baixar música, parei de baixar filme, parei de tudo, comecei a alinhar um monte de coisa. Até a TVzinha ali, a cabo da cidade ali, que todo mundo O Gato Net ali? Mas que era aquele pacotinho lá que você pagava fulano de tal lá, que era Sim. 30 e poucos reais, do bairro. Tipo assim, eu já nem tinha, mas comecei a incentivar vários amigos a não terem. E aí, tipo assim, o ultimato foi quando a gente começou com a banda, com o Morada, em 2014, 14 ou 13, a gente começou a trabalhar com VS, com Sample, Multitracks. Mas Multitracks hoje é uma marca, um aplicativo e tal, que seria legal trazer o Caio para falar sobre. Mas a gente começou a trabalhar com as tracks ali, soltando as coisas. E para isso precisava de alguns softwares e alguns plugins. E o software tinha um software mais usado, que a gente usa, inclusive, até hoje. Tem vários, né? Que é muito caro. Bem caro. Tem qual que é mesmo? Ableton Live, tem vários, né? Aí tinha um específico que a gente usava. Sonar. Sonar acabou. Não, o Sonar acabou, Lá da né? veia, né? Se transformou Mas em nessa outra época marca. tinha ainda. Mas Sonar tinha, era forte, pô. Não, sim. O Sonar... Você usou muito Sonar, não usou? Sim. Eu aprendi produzindo Sonar. Cara, e aí foi louco porque eu virei pro Fê assim e falei assim, mano, a gente usava o programa... O Live, Ableton Live. a gente usava... Craqueado. E aí eu virei pra ele e falei assim, cara, não faz sentido. Ele falou, mano, mas é caro, é 3 mil conto. E, tipo assim, na época, a sensação térmica de Um carro. 30 hoje. Eu falei assim, nossa, cara. Ele falou, Bruno, a gente não tem, cara, não tem condição de ter isso e tal. Eu falei, cara, hoje a gente, sei lá, mano. A gente começa a disparar pelo celular mesmo ali, de forma mais simples possível. Mas mesmo assim, para a gente conseguir pôr no celular, a gente tem que produzir antes no programa. E o programa tá, cara, e aí? Tá, a gente começou a alinhar um monte de coisa. Eu falei, cara, não tem jeito. A gente está levando a igreja para uma adoração em espírito e verdade com algo que é falso. Em mentira Com e algo falsidade, mal né? adquirido, não tem jeito, tal. Aí eu lembro que bem nessa época... lembrei que episódio que eu falei sobre isso foi com o Carlito Paes, porque no episódio com ele eu dei esse exemplo. Tá, mas as paradas Aí você na largou imediatamente ou foi progressivo? Cara, imediatamente. Já deu um twin no seu da hora. Aí, haja conta em locadora, haja... Cara, graças a Deus, no mesmo ano, acho que no final do mesmo ano, começou o rolê do streaming. Já tinha a Apple, só que era caro também, tipo, ficar comprando os álbuns ali dentro, mas você tinha a opção de comprar uma música só. Eu lembro que no mesmo ano, segundo semestre do ano seguinte, foi 2013, em 2014, eu já estava com o 15 ali, início, eu não lembro, eu já estava com o Deezer no celular. Que alguém falou, eu nem sabia, nem se falava em streaming. Não. O termo só estava sendo usado por Netflix, que quase ninguém tinha, e falava, não, só tem coisa, tipo assim... Nada a ver. Pra que eu vou assinar um negócio sendo que eu posso baixar? Não tinha chegado nada, né? A conversa era essa. Pra que eu vou assinar um negócio que eu posso baixar? É que, mano, a galera não sabe o que é o desespero de você esperar um filme ser lançado na locadora, né, mano? O tempo que levava. E por aí vai. Aí chegava, o cara tinha 2 fitas só. Aí tinha que reservar. Não, você tinha que reservar se conseguisse. Porque quando era lançamento não podia fazer reserva. Aí você tinha que esperar chegar e bater lá todo dia. Nossa! Então o desespero levava o cara... Mano, vou dar uma baixada aqui. Muito louco, cara. E aí o louco que foi... que
eu peguei, na mesma época, uma pregação do pastor Carlito Paz. Na mesma semana que eu tinha falado com o Fê, assim. Nós fomos em Marília, e daí o pastor Carlito Paz, ele pregou lá numa igreja. E aí ele falou sobre isso, assim, ele citou, falou assim, gente, eu virei para o pessoal da nossa mídia, da igreja, não sei quantos computadores, muitos setores, e falou assim, olha, quantos computadores está usando programas craqueados? E daí o pessoal fez um levantamento, até mesmo porque os meninos ali na hora de resolver as coisas, nossa, precisa tal coisa, fazia na vai ter hora. que passar por setor de compra na igreja, pedir, tá. Acho que ele nem tinha ciência, né, os caras disso. já resolveram na hora e deu um negócio nele e falou, cara, vamos regulamentar tudo. E vamos colocar tudo original. Os caras fez um levantamento, eu lembro que na época ele falou que era, sei lá, mano, foi 130 mil reais, era muito grana do dinheiro. caramba. O Windows é caro Para caramba. colocar tudo original, assim. E colocou. Falou, cara, foi eles terem colocado. Ele disse que 2 semanas depois apareceu um fiscal na igreja para averiguar tudo. E a multa é grande. E viu que era alta. tudo original. E, cara, ele falou assim, a multa seria absurda. Então, ele falou assim, cara, foi um grande livramento e tal. Mas a lição, hoje, atualmente, até agora, que a gente nem se fala mais tanto em pirataria. Apesar que fala em roupa, em tênis. sim. Cara, eu não consigo, velho. Eu não consigo realmente... Não consigo. Entrou realmente no DNA, em algo assim que eu não consigo. Cara, eu lembro que eu não tinha Uma coisa condição de falsificada. pegar nada original. O que eu fazia? Achava um original de outra marca que era legal. Original. Um original, por exemplo, não posso ter um Nike. Réplica primeira linha. Vê um outro tipo, um outro modelo de uma marca original. Eu não posso ter aquilo. Porque, cara, além de você ter uma parada de má qualidade, Deixa eu falar um negócio. Imagina ó. o sem durabilidade, Imagina tá o ligado? Tiru que morou na China. É Ele feio, não é mano. ele. É feio. É Ele verdade. original tá na casa dele. É verdade. Ó, Ele é uma cópia aqui. Você sabe que o povo não consegue entender o povo. Mano, você acha que você vê a galera andando de camiseta da Gucci falsa? Todo mundo sabe que é falsa, Todo gente. mundo Não sabe, adianta vocês pô. comprar isso aí que é não... feio. Compra uma original de outra marca. Não mais barato. É muito mano. mais bonito. A camiseta da A Gucci... qualidade não... é melhor. Todo mundo sabe que é falsa. Todo mundo sabe que aquela Lacoste que você tá usando é falsa. Não faz isso não, gente. O jacaré é desse tamanho, assim. O Lacoste nunca fez uma camiseta dessa. Aí vende no camelô, o jacaré da Lacoste desse tamanho, assim, no peito. Assim, Assim, ó. Torto. Não faz isso não, Não, gente. eu fui ter meu primeiro Balenciaga. Caramba! É que ele catou o tênis, rasgou e vem igual o do Balenciaga lá. Balenciaga, tá escrito. Balenciaga. Balancinada. Cara, mas assim, não é nem pela questão de... Não estamos nem falando sobre a questão de objeto de consumo, de marca, da pessoa querer se aparentar e se apresentar para as pessoas o que ela realmente não é. Não estamos nem entrando nessa questão de julgar. Sim. Essa questão que daria também um outro papo, né? É a questão, cara, se você é um cristão, cara, a Bíblia fala a respeito disso, assim. A gente está em ambientes fraudando pessoas, adquirindo bens de maneiras ilícitas, facilitando as coisas, tipo, cara, comprando coisa que é roubada. Cara, esses dias eu peguei um Uber e aí foi louco pra caramba, assim, porque a gente começou a trocar uma ideia. Um cara fechou ele no trânsito com tudo, assim, na 9 de julho. Fechou ele com tudo, assim. E aí ele falou, nossa, cara, pra que essa pressa? Um tiozão, assim. Falou, pra que essa pressa, cara? Olha, eu era assim. Ele Você falou assim, pegando fogo. Ele falou assim, eu era assim, cara. Eu tava no celular, eu só tomei um susto com o break, assim. E aí ele falou assim, olha, pra que isso, cara? Nossa, eu era assim, eu só queria pensar em mim. Porque o cara quis aproveitar uma vaga ali. O pessoal em Taubaté gosta de fila, né? Adoro. E aí ele falou, cara, eu era assim, só queria me aproveitar dos outros, e tal. Ah, cara, graças a Deus eu não vivo mais essa vida, e tal. Eu falei assim... Zen. Aí eu Uber Zen. soltei o celular, falei assim, mas o que fez o senhor para largar essa vida? O que fez o senhor largar tudo isso? Daí ele falou, olha, filho, eu perdi meu casamento, eu perdi relacionamento com meus filhos, eu era um cara totalmente promíscuo, eu traía minha esposa várias vezes ao dia. O tiozão tava quebrantado. Eu era feirante, mas eu era dono de várias barracas na feira, assim. Então, minha vida era todo dia de madrugada, tal. Então, toda hora chegava coisas lá fácil, DVD, e videogame, PlayStation, por R$50 as coisas, e eu sempre abraçava. E, cara, daqui a pouco eu perdi meu casamento, daqui a pouco eu perdi relacionamento com meus filhos, daqui a pouco eu fui ver, cara, que eu
eu passava muitas pessoas para trás, cara. Eu só me beneficiava e tal. E, de repente, eu tive um abalo de consciência. Eu olhei para a minha vida toda e vi que eu não podia viver daquela maneira. Eu comecei a mudar. E, cara, aquela semana foi a tentação da minha vida, porque foi a semana que mais apareceu coisa fácil ali na feira para eu comprar. E até os funcionários falavam, o senhor falou que não ia mais mexer com isso. Ele falou, é verdade, cara. Devolvia o equipamento para a pessoa, pegava meu dinheiro de volta, e aí foi dando uns passos e tal. Aí eu lembro que a gente foi conversando, eu olhei para ele assim, falei assim, eu não lembro o nome dele agora, falei, senhor, mas... ele me contou toda a história dele, a gente pegou um trânsito bem legal, eu falei assim, olha, eu acredito na mudança das pessoas, falei para ele, eu acredito, cara, que legal está sendo ouvir a tua história. Mas, dentro de tudo que o senhor abriu, estou abrindo poucos detalhes, falei assim, dentro de tudo que o senhor abriu, eu acho muito difícil alguém mudar pelo simplesmente força da dor e força de vontade. Dentro das áreas que o senhor está falando, que toca áreas extremamente de caráter e moral, eu só conheço uma pessoa que pode mudar isso na vida de alguém. Eu só conheço uma coisa e uma pessoa que pode mudar isso na vida de alguém. Dele, quem, filho? Eu falei, meu amigo, isso aí é só o evangelho. Na pessoa de Jesus Cristo pode transformar alguém. Na hora ele começou a chorar. E aí eu falei assim, e foi isso, né? Mas o senhor está afastado, né? Provavelmente. Aí Deus começou a entregar algumas coisas para ele, assim. Cara, eu lembro que ele ficou na frente de casa, cara. Ele me deixou na frente de casa, assim. E aí eu orei com ele. Falou, fazia anos que ele não falava com os filhos dele. Nossa. E eu comecei a liberar algumas palavras de reconciliação, de conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais e tal. Ali. Cara, Deus começou a entregar algumas coisas específicas para ele. Foi bem legal. Eu lembro que eu entrei para casa, porque eu tinha que correr, provavelmente para gravar Hub. E aí ele ficou na frente da minha casa um tempão, assim, minha esposa olhava e falou, o Uber não vai embora, por que ele está chorando? Ele está bem. A menina que trabalha em casa. E, cara, foi muito louco, assim, mas você vê que uma das primeiras mudanças na vida do cara foi essa, cara. Foi essa questão de... Uma coisa que... É louco que a consciência do evangelho traz pra gente, né, cara? Tipo, o que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais. Pô, o Felipe Vilela sentou aqui com a gente, trouxe um assunto sobre o racismo. Sim. Aí foi muito louco que na mesma semana a gente foi em Bertioga, lá na Rocha, no Fred. E aí o Theo Hayashi pregou lá e ele trouxe... Você lembra da palavra dele lá? Ele pregou e ele trouxe o mesmo exemplo do cara que... eu esqueci o nome dele. Ele era um escravagista. Um escravagista que se converteu e tal. E, de repente, ele teve uma consciência de que aquilo era pecado. E, cara, o cara pegou a melodia que os negros cantavam ali, compôs Amazing Grace. E depois ele falou sobre dois amigos lá em Londres, novinhos, que fizeram uma aposta num bar. Os dois de condições financeiras muito boas fizeram uma aposta de bêbado, assim. Tipo assim, mano, vamos se eleger. Eu não lembro para que cargo público, vamos se eleger e vamos ver quem consegue ganhar de nós dois. Quem ganhar a coisa, ganhou a aposta. E um deles ganhou. Ganhou, se tornou o parlamentar mais jovem da história da Inglaterra na época. E agora mas ele não tinha uma causa, porque ele entrou lá por causa de uma aposta. Ao mesmo tempo que lá ele foi tocado pelo Evangelho, aconteceu uma situação que ele foi tocado pelo Evangelho. Na mesma época ele conheceu esse mesmo ex-escravagista que colocou a missão dele de abolição dentro dele. E aí ele começou a correr atrás disso e ele apresentou, acho que se eu não me engano, 17 vezes para o parlamento a proposta de abolição e nunca ninguém aceitava. Ele falou, cara, peraí, ninguém aceita. Aí ele fez o caminho contrário. Ele saiu do parlamento e foi para as igrejas e começou a sentar com os pastores e falar, você tem escravo, pastor? O pastor, tem. Você está em pecado. Falou, quê? Não estou em pecado. Está em pecado, abre a sua Bíblia. Ele começou. Aí os pastores começaram a ir para a igreja. Igreja, quem tem escravo? Tal, estamos em pecado. Porque a Bíblia... Aí começou um movimento a partir da igreja. E a igreja começou a manifestar na sociedade e a sociedade começou a pressionar o parlamento até que teve o ano que eles assinaram a abolição. Então começou um movimento assim de pessoas com a consciência do evangelho e de um movimento, ao invés da política para a igreja, da igreja para a cidade e da cidade para a política.
Cara, é E uma aí- consciência que só o evangelho traz, não e tem que jeito. isso escorreu depois para a França, depois alastrou pelo mundo, chegou É. essa notícia no Brasil e também atingiu aqui. É. Tudo por causa de posturas. Então, às vezes, a gente fala, cara, nossa, tá falando de pirataria, uma coisa tão besta, uma coisa tão tal. Cara, mas são posturas. São posturas que tem a ver com o evangelho e chega a um ponto que você sabe o quanto que eu tenho wiki de pirataria, assim. Ao E, ponto cara, dos a meninos pirataria- fazerem zoeira. A pirataria estarem ela combinando. prejudica demais, porque, mano, você pensa quantas pessoas são envolvidas para fazer um aplicativo, envolvidas para fazer um programa. Sim. Quantas famílias dependem daquilo. Cara, o insight que o cara teve de criar tal coisa, que é, mano, tem coisas que o cara cria que você fala, mano, por que eu não fui iluminado desse jeito para ter essa ideia? Que o cara foi iluminado, ele resolve a nossa vida. Um Uber, por exemplo, em tempos de Gol a 100 mil reais. Né? Cara, cara, que egoísmo da nossa parte, eu tô dando um exemplo bobo aqui, mas que egoísmo da nossa parte pegar o trabalho da vida de uma pessoa que envolve o sacrifício de outras pessoas, o trabalho de outras pessoas, e dar um jeito de sabotar aquilo para uma pessoa só, que sou eu. É muito egoísmo, cara. Muito egoísmo. E o de Medina verdade. tá quieto, porque, mano, é tudo É tudo craqueado. craqueado. lá Aqueles... no É por isso que dá computador dele. bug quando ele vai tocar nas igrejas, tá ligado? Por isso que trava. O demônio vem. Vai travar! O Rodrigo já travou A muito. luz vai já. apagar aqui. Não, mas o nosso é original, já travou um monte de vezes também. É verdade. Ah, não, mas o computador do Morada... Não, tem algum. não faz sentido, É não faz premiado, sentido né? nenhum, É não faz premiado. sentido nenhum. É premiado. E é um baita de um computador Não, não tem sentido. e nenhum. travo Não danado. faz sentido nenhum. Tem outra Alô, pergunta aí? Apple. Tem.